Eu tenho muita alegria em estar com vocês nesta noite, com motivo especial, o aniversário da Sociedade Auxiliadora Feminina. Mas, além deste motivo, rever a igreja. Eu não conheço a maioria dos irmãos aqui, alguns já tenho tido o privilégio de conhecer, mas aqueles que não me conhecem, quero dizer que o primeiro culto no Bar Jardim Garcia nós fizemos há muitos anos na casa do diácono Vicente e Olinda, né? Diácono Vicente e Olinda, há muitos anos. Eram diáconos da Igreja Central de Campinas. Que bênção, que alegria a gente ver uma semente que foi lançada e prosperou, o trabalho cresceu, e um templo tão agasalhador, tão bonito, tão gostoso de estar aqui. É muito confortador ao nosso coração. Quero agradecer ao reverendo Celso, nosso colega, pelo privilégio que ele me concede de estar aqui para trazer a palavra a vocês, e agradecer a nossa irmã Nair pelo privilégio de poder compartilhar com as irmãs, sócias da SAF e com a igreja, do aniversário de sua organização. Que as bênçãos misericordiosas de Deus se renovem na vida desta sociedade e na vida da igreja do Jardim Garcia. Nós sempre brincamos que uma igreja, quando a SAF está trabalhando bem, caminhando bem, a igreja caminha bem também. Né? E é inteligente o pastor que descobre essa verdade. Quando o pastor descobre a bênção que é caminhar ao lado da SAF, ele sabe que as coisas têm diferentes caminhos, não é verdade? Então, parabéns para a SAF Jardim Garcia. Eu queria ler no livro de Gênesis, capítulo 5. Livro de Gênesis, capítulo de número 5. Esse texto narra os descendentes, a história dos descendentes de Adão, e vai enumerando uma série de nomes conhecidos, outros desconhecidos, e tem uma narrativa que se repete. Viveu tantos anos e morreu. Viveu tantos anos e morreu. Eu quero destacar apenas a história de Enoque. E por isso eu vou iniciar a leitura no versículo 18. Jered viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jered 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jered foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos.
Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. 365 anos. Um pouco menos que a Nair. Mas, como é necessário a existência de faróis para as embarcações nos grandes rios, nas chegadas dos portos, dos mares, em meio às trevas, sendo uma luz que orienta as embarcações para uma chegada segura à terra firme. Enoque como um farol que orienta quem vem da escuridão. Esse capítulo 5 tem este destaque na vida de Enoque. Enoque andou com Deus. Nós ficamos muitas vezes enroscados no aspecto das idades referidas nesse capítulo, mas o critério de se atribuir a idade naqueles tempos merece um estudo à parte, não é? Não vamos ficar presos. Nós temos outras idades ainda mais acentuadas, diria. Adão, 930, Sete, 912, Abraão, 175, Isaac, 180, Jacó, 147, José, 110. Quando falamos em Enoque, 365. Mas não vamos ficar presos a esse detalhe. O que importa é que Enoque foi uma bênção que se destacou da corrupção dos seus dias sobre a terra. Nada mais se sabe a respeito da vida de Enoque, a não ser uma referência que é feita lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que diz que Enoque agradou a Deus. O que significa andar com Deus? Pode parecer alguma coisa estranha, difícil de nós trazermos ao aspecto prático. Mas andar é caminhar, é viver, é conduzir-se, é comportar-se, tendo Deus como companheiro de caminho desta jornada para nos conduzir, para nos fortalecer. Andar com Deus, perante a face de Deus, na sua presença, andar nos caminhos da retidão, da justiça, da fidelidade, da integridade, na paz, no amor, na sabedoria, na verdade, na luz, no amor. Enoque andou com Deus, viveu com Deus, e portanto, e por isso não lhe foi permitido ver a morte. Ele andou constantemente, andou muito, andou intimamente com Deus. Nós devemos, sem dúvida nenhuma, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia,
verificar quanto possível mais e mais a respeito das histórias bíblicas, dos personagens bíblicos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Mas muito além de conhecer a palavra de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus. Andar com Deus. Quando eu pensava o que deveria dizer às mulheres numa noite em que elas comemoram mais um aniversário da sua organização como Sociedade Auxiliadora Feminina, eu pensei nesta exortação bíblica, andar com Deus. Essa é uma exortação que se aplica à vida das mulheres, se aplica à vida dos homens. Andar com Deus. É isso que o Senhor quer de nós. E não é algo tão difícil como pode parecer. Andar com Deus como um alvo pessoal. Andar com Deus é um desafio pessoal, real, é um alvo possível. Andar com Deus é um alvo compatível com os lugares comuns da nossa vida. Andar com Deus não nos priva de nenhum dos prazeres, dos privilégios naturais da vida humana. Andar com Deus não é usar roupas diferentes, sapatos diferentes, agasalhos diferentes. Não é se afastar do convívio social, não é descobrir gestos fingidos, ou esconder-se nos mosteiros ou nos conventos. Aquele que anda com Deus é um ser normal. Enoque era um homem igual a todos nós. Ele era chefe de família, ele tinha filhos, filhas. Certamente ele teve problemas no casamento, problemas normais na educação dos seus filhos. A vida intensa de comunhão com Deus não elimina qualquer destas atividades sadias, honestas, justas, puras, que distraem o coração e exercitam o corpo físico. Nós precisamos nos lembrar dessas verdades. Quem quer andar com Deus não precisa procurar um outro lugar para viver distinto do lugar onde Deus o tem posto. No lugar onde você foi colocado por Deus, ali você deve florescer, testemunhando Jesus Cristo no seu coração. A expressão andar com Deus denota um caráter de vida, de testemunho, de perseverança. A morte comum pareceria uma punição a um homem cuja vida tinha sido uma preciosa bênção para quantos conviviam ao seu lado.
andar com Deus. É um testemunho público. Ninguém anda com Deus às escondidas. Vale a pena andar com Deus, porque se conhece esse homem. Vale a pena andar com Deus, porque se conhece essa mulher. Essa pessoa se distingue em sua geração. Ela foge daquilo que significa corrupção, pecado, injustiça. Hebreus 11:5, como dissemos há pouco, lembra que a vida de Enoque agradou a Deus. E quem é que agrada a Deus? Aquele que se afasta de toda forma de pecado, aquele que busca uma vida de santificação, aquele que procura fazer a vontade do Senhor, aquele que vive em comunhão com Deus. Um homem piedoso deixa uma marca em sua geração. Ele deixa impressões indeléveis no ambiente em que vive, na mente dos que o rodeiam, assim como Enoque. Você se lembra de alguém na sua história que foi um homem crente de verdade? Um homem que viveu o Evangelho, um homem que foi uma testemunha na sua família, uma testemunha no seu trabalho. Você se lembra de alguém assim? Aquele que anda com Deus deixa sua marca espiritual. Quando alguém vai se referir a essa pessoa, se referem àquele parente, aquele amigo, era realmente crente em Jesus. Andar com Deus deixa marcas. É interessante nós pensarmos nisso. A Bíblia caracteriza os seus heróis de uma maneira diferente da sociedade. Os heróis bíblicos não são os grandes conquistadores militares, não são os políticos poderosos, cujas glórias são passageiras. O que caracteriza os heróis bíblicos, o que notabiliza o herói bíblico, é o seu testemunho de fé, o fato de andar com Deus. O que notabilizou Enoque foi o fato de ele andar com Deus. É muito conhecida uma história que envolveu Davi Livingstone, grande pioneiro missionário na África do Sul. Depois de morto, seu coração ficou sepultado na África do Sul. Missionários foram pregar naquela região onde ele havia pregado. E usando o texto lá do
segunda carta do apóstolo Pedro, que descrevia a vida de Jesus. Os nativos interromperam o missionário dizendo: mas esse homem esteve aqui. E os missionários disseram: mas como? Aqui Pedro está falando a respeito de Jesus. E eles disseram: não, mas esse homem esteve aqui. E eles estavam se referindo a Davi Livingstone. Será que alguém diria isso a meu respeito, a seu respeito? Será que o nosso testemunho de fé tem sido tão firme, tão forte, que levem as pessoas a nos identificarem com a figura do nosso Senhor e Salvador? Nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso comportamento revelam que nós estamos andando com Deus. Enoque andou com Deus. Um alvo de vida. Um alvo que é um testemunho público. Ninguém anda com Deus escondido. Ninguém anda com Deus atrás das cortinas. Andar com Deus é um ato explícito, que é visível, que é percebido por todas as pessoas. Andar com Deus, um privilégio eterno. Nós dissemos que andar com Deus é um desafio pessoal, é um testemunho público, é um privilégio eterno. Este alvo parece ser impossível, mas é perfeitamente possível. Andar com Deus é mais fácil do que andar com os homens. Deus conhece nossas intenções, nossos sentimentos, nossos corações. Ele sabe dos nossos propósitos. Ele tem perdão para nos dar. Ele nos oferece oportunidade para nos levantarmos de nossos erros. Ele nos dá a oportunidade de começarmos de novo. Ele conhece as circunstâncias da nossa vida. Que privilégio é sabermos que o Deus a quem servimos está conosco em todo o tempo, em todas as situações. Abraão foi chamado o amigo de Deus. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Enoque andou com Deus. Que privilégios! Que privilégios! Nós experimentarmos este resultado da cruz de Cristo. Na cruz do Calvário nós fomos salvos, fomos resgatados, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro. Nós agora somos novas criaturas pela misericórdia de Deus. Nem todos na história
alcançam renome, como os médicos notáveis, como advogados célebres, como militares vitoriosos, como professores capazes, como psicólogos, etc. Mas todos nós podemos deixar uma impressão, uma marca de bondade, de pureza, de honestidade. Graças a Deus por todos aqueles que procuram viver agradando a Deus, vivendo com Deus, andando com Deus. Enoque andou com Deus. Enoque agradou a Deus. Enoque não viu a morte, porque Deus o trasladou. Que Deus nos ajude, que nós tenhamos uma vida semelhante à vida de Enoque. Se ele, um ser humano igual a cada um de nós, andou com Deus, nós também, à semelhança dele, podemos andar com Deus. Dizemos novamente que Deus nos ajude. Amém.